Pessoal, vamos lá. Hoje eu quero compartilhar com vocês como que eu faço para analisar investimentos, se valem a pena ou não. Eu montar um negócio, eu colocar meu dinheiro ali em algo que pode me gerar um resultado. Como que eu faço essa avaliação? E aqui é um caminho que você pode seguir, tanto para ver investimentos da bolsa, quanto investimentos no mundo físico mesmo, né, na economia real. E principalmente esse cálculo eu uso ele para investimentos que eu vou fazer fora do ambiente de bolsa, tá? Então, eu fiz um rascunho aqui de coisas que normalmente eu estudo antes de decidir se eu vou ou não colocar o meu dinheiro no negócio, se eu vou entrar como investidor, se eu vou ter uma pequena participação ali naquela empresa, naquele negócio. Então, vamos lá. Aonde que eu começo? O que eu faço inicialmente? Primeiro é estudar minimamente o negócio, para você entender os números daquele negócio, entender os resultados que ele pode te gerar. Então, assim, vamos pensar em um imóvel que eu estou querendo adquirir para usar ele como investimento. Então, eu vou adquirir esse imóvel e posteriormente alugar. Pensa que esse imóvel você vai fazer dele um imóvel comercial. Então, assim, você comprou esse imóvel e lá você vai conseguir montar 5 salas, por exemplo. Aí você projeta, pô, quanto que eu vou ter de receita com essas 5 salas? Se eu for cobrar um aluguel de R$ 1.000, eu posso ter R$ 5.000, se for 5 salas. Ah, mas qual que vai ser os meus custos, as minhas despesas para manter esse negócio? Então você faz esse levantamento do que vai entrar para você, que vai ser a sua receita, dos custos, despesas que você vai ter, para você chegar num cálculo de qual que vai ser o seu lucro, qual que vai ser a sua margem também. E eu dei esse exemplo aqui para um imóvel, mas pode ser qualquer outro negócio que você queira implementar. Entender os números para saber quanto que eu vou poder ganhar nesse negócio. Ele vai me gerar quanto de dinheiro por mês ou ao longo de um ano? Tá muito em alta, mercadinhos em condomínios, né? Às vezes o pessoal pergunta, pô, será que vale a pena mesmo? Tem que estudar os números. Quanto que normalmente vende? Quanto que normalmente gasta, né? Quais são os custos, despesas? E o lucro desse negócio? A margem é quanto? Você precisa estudar para você entender. Então, esse é o primeiro passo que eu realizo. Fazer esse estudo, essa projeção para saber o quanto que esse negócio pode gerar de resultado. E principalmente, eu quero ver quais são as receitas, quais são os gastos, para eu saber o lucro que esse negócio vai me gerar e ter uma ideia da margem também. Depois de entender minimamente sobre os resultados desse negócio, até porque se eu vou investir, eu preciso entender para não colocar o meu dinheiro numa furada e acabar perdendo ali o que a gente vai falar agora, que é o investimento que você fez, o dinheiro que você vai colocar naquele negócio, quanto que você precisa desembolsar, qual que é o mínimo. Esse valor você precisa ter ciência também. São números que a gente vai utilizar como parâmetro para saber é um investimento que vale a pena, é um investimento que talvez não vai valer muito a pena não. Eu posso encontrar outros investimentos que vai gerar mais rendimento, que vai ser mais rentável para mim. E esses são dados que você vai coletando para construir a sua análise ali. Então, qual é o investimento que você precisa fazer? Ah, se eu for comprar lá a sala para eu torná-la comercial e alugar, né? Quanto que eu preciso desembolsar aí? Qual que é o mínimo? Você entende esse número? Dei o exemplo do mercado. Se eu for montar um mercadinho, quanto que eu preciso? Ah, é R$ 50.000? É R$ 100.000, dependendo da estrutura? Então, você vai fazer esse levantamento. E aí, quando você está levantando esses números do resultado do negócio, do investimento, tem uma coisa que eu gosto de fazer, que é o seguinte: ser conservador. Sempre olhar no pior dos casos. Se eu tiver que investir muito, pô, planejei investir R$ 50.000, pô, mas no final das contas teve que sair do meu bolso R$ 70.000. Foi acima do esperado. Então, o que que eu faço para me prevenir desse tipo de coisa que é normal acontecer? E para chegar mais preparado, caso isso venha de fato acontecer, é o comportamento de ser conservador nas minhas projeções, nesse estudo que eu estou fazendo. Então, o investimento ali que eu vou ver do quanto eu vou precisar desembolsar para montar esse negócio, para dar início, né, a esse investimento que eu estou fazendo,
eu gosto de considerar um investimento um pouco mais alto ali do valor que eu calculei normalmente. Então, assim, pô, eu estudei todo o negócio, entendi que para eu montar esse mercado que eu comentei, eu vou precisar de 50 mil reais. Mas, ó, eu já vou deixar ali uns 60, 70 mil reais, porque eu sei que às vezes pode aumentar um pouquinho mais o valor. E aí, até nos meus cálculos, eu já utilizo o maior valor ali, os 70 mil reais, para ver se mesmo caso eu tenha que desembolsar mais, ou seja, tenha que desembolsar 70 mil reais, vai valer a pena ainda esse negócio? Então eu faço esse cálculo já pensando num cenário pessimista. Então, o investimento normalmente já coloca um valor mais alto. É como se eu deixasse uma gordura ali que vai ser, caso fuja um pouco do orçamento, eu tenho ainda um dinheiro a mais. E outra coisa, o lucro, né, o resultado do negócio, eu gosto de ser pessimista também. Eu gosto de ser conservador quando eu faço essa projeção. Porque assim, se a gente for estudar muitas vezes, né, investimentos, coisas para gerar rendimento para a gente, muitas das vezes vai chegar até a gente só informações bonitas, só maravilhas, né? Normalmente é isso que a gente acaba encontrando, e até por a gente estar animado de estar querendo investir, às vezes a gente vê uma coisa negativa, mas a gente nem dá tanta atenção, fala, ah, deve ser um caso ali isolado, né? A gente acaba ignorando muitas vezes os riscos por até aquela emoção de querer de fato investir. E o resultado do negócio é legal a gente já ser pessimista também. Pô, eu vi lá que geralmente esse negócio que eu quero montar, ele dá um lucro de 1.000 reais. Mas e se eu calcular se vai fazer sentido ou não esse negócio, se ele me gerar para mim um lucro de 700, um lucro de 600? Porque eu estou calculando já abaixo do que pode acontecer. E eu já consigo ver, pô, no pior cenário, mesmo eu tendo que investir um valor maior, mesmo que de repente eu não tenha tanto rendimento como eu esperei, ainda faz sentido. Então, eu acho que eu vou mesmo investir, porque se não se concretizar esse cenário conservador, esse cenário pessimista que eu projetei, mas chegar ali em algo normalizado, ou até ser melhor do que eu esperava, já valeu muito mais a pena. O investimento se pagou. E aí você fez um cálculo extremamente conservador, extremamente assegurado de você não fazer um investimento que seja ruim. Porque negócios, investimentos que você faz, vai ter momentos bons e vai ter momentos ruins. Então, se você vê que até no momento ruim, aquele negócio, ele gera um resultado legal, ele vale a pena, você pode cair dentro. Então, eu gosto de trabalhar com esses números de investimento um pouco mais alto, os resultados um pouco menor, para eu ser conservador e eu ter essa clareza aqui, eu ter esse manejo que eu comentei com vocês. Aí, depois de ter esses números do quanto o negócio pode possivelmente gerar de lucro, o valor que você pretende investir já sendo conservador, eu gosto de calcular qual vai ser a sua taxa de retorno, para você ter uma métrica ali da rentabilidade, do quanto retorna esse negócio. Como que você faz para calcular essa taxa? É bem simples. Você vai pegar ali o valor do seu lucro, vai dividir pelo valor que você vai investir e multiplicar por 100 para você chegar numa porcentagem. Beleza, Gustavo. Eu fiz esse cálculo. Chegou ali num valor de 15%. Como que eu vou saber se essa taxa de retorno ela é boa ou não? E aí entra uma sacada aqui que eu quero compartilhar com vocês, que vai ser a referência para vocês saberem se quando vocês forem fazer um investimento e vocês calcularem essa taxa de retorno, pô, como que eu sei se essa taxa de retorno é alta ou não, é baixa? Eu vou olhar para essa referência. A minha referência sempre é o CDI ou a Selic, que é a nossa taxa de juros aqui do país. Por que que eu tenho essa referência? Vou explicar brevemente. A Selic, eu consigo ter um rendimento ali com muito pouco risco, tanto aplicando através da Selic ou no CDI. São investimentos muito seguros que eu consigo gerar esse resultado. Hoje a Selic está em 15%. Então imagina só, você vai abrir um negócio, você vai assumir um risco, você vai colocar um capital lá, você vai dedicar tempo, e aí você calculou lá nas suas projeções que esse negócio vai ter uma taxa de retorno de 10%.
Daí você pensa, pô, 10%, né, um valor legal. Será mesmo? Deixa eu ver aqui, se eu investir no Tesouro Selic, que vai render o valor da Selic, que é de 15%, e esse investimento é considerado o mais seguro do país, quanto que eu vou ter de retorno? Nossa, na Selic eu vou ter 15%. Aí eu vou assumir um risco maior aqui no meu negócio e vou ganhar 10%. Talvez esse negócio não faça sentido. E aí você está vendo como ficar mais simples esse processo de decisão, de você saber investimentos que valem a pena ou não. Então eu sempre gosto de usar como referência o CDI, a Selic, porque fica bem objetivo, bem direto e você pode definir uma regra para você realizar investimentos. Eu só invisto em negócios que estejam pelo menos com uma taxa de retorno de 5% acima da Selic, porque eu vou assumir um risco, eu vou dedicar mais tempo, vão ter coisas que eu vou ter que fazer a mais, me entregar ali nesse investimento, nesse negócio que eu vou estar realizando, que tem que compensar os 15% que eu poderia ganhar aplicando no CDI ou na Selic. E aí você usa ela como referência e até com essa regra. Ah, um valor de pelo menos 5%, 3%, para valer o risco. Porque, de certa forma, se a Selic te paga 15%, você pegar 100 mil reais que você queira fazer um investimento e você deixar lá na Selic por um ano, você vai ter 15 mil reais de rendimento. Mas aí, se você abrir um negócio que tem uma taxa de retorno de 10%, você vai ganhar 10 mil reais. Então, opa, sem fazer nada, só deixando o dinheiro aplicado lá no banco, na corretora, eu vou ganhar 15 mil, por que eu vou montar esse negócio? Ter dor de cabeça, ter mais trabalho para ganhar apenas 10 mil. Então é importante você calcular a sua taxa de retorno e ter essa referência para você conseguir avaliar o negócio. E aí é nesse momento que eu acho que você tem que brincar com os números. É uma coisa que eu costumo falar. Brinque com os números, faça simulações, teste hipóteses, coloca no papel, vai brincando, avalia ali. Pô, num cenário ruim, qual seria a taxa de retorno? Quanto geraria de lucro? Num cenário médio, qual que seria a taxa de retorno no lucro que eu teria? Um cenário melhor. Vai brincando, vai vendo. Porque nesse momento que você brinca com os números, você vai entendendo e sua cabeça vai criando ali toda uma análise que você começa a entender, opa, para esse negócio aqui fazer sentido, o lucro dele não pode ser esse, tem que ser um lucro maior. Mas esse outro negócio que eu vi, o lucro dele é um pouco menor, só que eu vou ter que investir menos também. E a taxa de retorno está bem mais alta. Você começa a identificar ali o que faz um investimento ser rentável, o que vai valer a pena ou não para você. Então eu gosto de calcular essa taxa de retorno e fazer essas simulações, brincar com os números. E tem uma outra coisa também que eu separei aqui, que é muito comum a gente utilizar, né, quando a gente está fazendo investimentos, quando a gente está estudando ali possibilidades, que é o payback. É uma outra métrica ali que você vai ter, um outro indicador, além da taxa de retorno que eu compartilhei com vocês. O payback, ele diz referente ao tempo que você vai levar para retornar o valor que você investiu. Então, pode ser uma dúvida, né? Ah, eu vou montar um negócio, vou comprar as salas lá que eu simulei. Quanto tempo vai levar, caso esse negócio comece a me gerar rendimento e dê lucro para mim, quanto tempo leva para voltar ali o valor que eu investi? Então, se eu investir 100 mil reais, quanto tempo vai levar para o lucro que eu for tendo voltar esses 100 mil reais para o meu bolso? Justamente o payback que te mostra isso. E como que você calcula? Como que você vai saber esse tempo? Ele é quase que parecido com a taxa de retorno, só que você inverte um pouquinho. Você pega o valor que você investiu e divide pelo lucro que você vai ter. E esse lucro você normalmente coloca o mensal para você ter o número de meses que vai levar para você ter o seu dinheiro de volta. E é uma métrica que é legal você avaliar também, porque se você está estudando mais de um negócio para você colocar o seu dinheiro, você consegue ver negócios que vai levar um tempo menor para te retornar o capital que você investiu. Você, junto com a taxa de retorno, vai avaliando. Esse negócio tem uma taxa de retorno de 17% ao ano. Pô, tá 2% acima da Selic. Legal, então já está rendendo mais que a Selic, pelo menos. Tem um payback
de 14 meses. Então, legal, em um pouco mais de um ano já vai voltar todo o dinheiro que eu investi. Mas agora esse outro negócio que eu avaliei, ó, ele tem uma taxa de retorno de 11%, tá? 4% abaixo ali da Selic. E o payback é de 24 meses. Demora 2 anos para voltar o valor que eu investi. Então você começa a entender, pô, ó, esse negócio vai demorar um tempo a mais para se pagar, porque a taxa de retorno dele está um pouco mais baixa. Então, com essas métricas, com essas referências, você consegue avaliar o negócio e saber se você vai fazer realmente um bom negócio, porque ninguém quer investir e perder dinheiro. A gente quer investir para melhorar a nossa vida, né? Ter um pouquinho mais ali de dinheiro todos os meses para dar uma qualidade de vida melhor, morar numa casa legal, ter um carro mais bacana e não ter aquela preocupação com o dinheiro de, puta, eu não vou conseguir fazer tal coisa, porque senão eu vou me apertar. Não vou conseguir dar esse presente pro meu filho ou fazer essa festa aqui porque esse mês está mais apertado, começo de ano, tem IPVA de carro, muitas coisas para pagar, muito reajuste, plano de saúde, seguro, escola subiu, então tô apertado, não vai dar para fazer essa festa, ou não vai dar para a gente fazer essa viagem. A gente não quer passar por isso. E se a gente está pensando em investir, muitas vezes é para melhorar todas essas outras coisas. Só que pensa o quanto vai piorar tudo se você fizer um investimento ruim e perder seu dinheiro. Dedicar tempo, dedicar o mental ali para aquilo, e aí você se frustrar. Então, só de ter essa avaliação seguindo esse processo que eu passei para vocês, com certeza vocês já podem fazer investimentos de uma maneira muito mais assertiva ou melhor, evitar cair numa furada e realizar um mau investimento. E é esse o meu intuito aqui, ajudar vocês a conseguir usar melhor o dinheiro e direcionar para onde vai trazer uma qualidade de vida melhor com segurança para vocês que assistiram esse vídeo. Então, esse foi o nosso vídeo, espero que você tenha gostado. Caso você tenha alguma dúvida, queira perguntar alguma coisa, use aqui os comentários que aí com essas dúvidas eu vou bolando até ideias de outros vídeos, né? Para a gente ir se ajudando aqui. E se você gostou, deixa um joinha que isso me ajuda bastante. Se inscreve no canal se você não for inscrito. E me acompanha também nas outras redes sociais. Esse vídeo está saindo aqui no YouTube, mas eu também posto diariamente no Instagram, TikTok. É só você buscar lá Gustavo GHP Invest que você me encontra nessas redes sociais. Eu vou ficando por aqui e até mais.